Boas palavras para um bom dia. Vamos hoje falar sobre uma virtude pregada por praticamente quase todas as tradições espirituais do planeta, principalmente o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, que é o desprendimento. E desprendimento do quê? Dos bens materiais, desprendimento do resultado das próprias ações, desprendimento dos afetos, que não significa não amar, não significa não se devotar ao outro, mas significa não prender, é o desapego, né? Então, é uma das virtudes talvez mais difíceis do ser humano, né? Eu quero começar lendo uma maneira que o budismo tem de dizer, essa é uma definição de Zoketsu Norman Fischer sobre desprendimento a partir do budismo. A maneira de ser feliz, de acordo com o Buda, é simples, apenas desprender-te. Se te desprendes do mundo, de muito, terás muita felicidade. Se te desprendes de pouco, terás pouca felicidade. Se não podes desprender-te de nada em absoluto, terás muito sofrimento. A ideia do desprendimento se recomenda porque é prática, e além disso é realmente o único caminho, porque não importa se conseguimos nos desprender ou não, as coisas vão, sem que possamos fazer algo para evitar. Mas mais vale desprender-se, cooperar com a maneira de ser das coisas, do que tentar, sem sucesso, resistir à forma irresistível da realidade, ou seja, tudo passa, se a gente se apega, o sofrimento é grande. A morte, o ciclo da vida, tudo que vai se modificando, tudo é impermanente, essa é a ideia principal do budismo, né? E Jesus também, né? Olhai os lírios do campo, né? E eles não fiam nem tecem, e nem Salomão jamais se vestiu como um deles, ou seja, é preciso deixar ir, se entregar ao fluxo da vida, sem se apegar excessivamente, se apegar aos bens, dê todos os teus bens para os pobres, né? E aí entrarás no reino de Deus. Enfim, essa ideia de desprendimento, que é uma atitude íntima, né? Não adianta a pessoa, por exemplo, ficar nua e ainda ter o apego, né? Por exemplo, ao resultado, por exemplo, das suas ações, né? É uma atitude de entrega, né? De deixar fluir. Ter, tem, não tem, não tem, enfim, é algo de ser, né? Mas nós temos também no Bhagavad Gita trechos muito interessantes sobre o desprendimento, porque o Bhagavad Gita, que é o livro hindu, fala do desprendimento das ações, né? Que a gente sempre age com um empenho no resultado. E olha só, as suas obras do sábio, ele está falando do sábio, as suas obras são livres dos vínculos de esperanças egoístas, e sua atividade é purificada das espumas dos desejos pela chama da sabedoria. Tal homem merece o nome de sábio. Tendo renunciado aos frutos de suas ações, está sempre contente e confia na força divina do seu interior. Não espera lucro, não receia a perda, de nada depende e conserva o seu sentido sob o domínio da razão. Tudo ele faz no espírito divino, conforme a vontade de Deus, e assim cada uma de suas ações é um sacrifício no altar do amor divino. Então é o agir constante, animado pela força divina, entregando tudo ao fluxo de Deus. E agora, dessa vez eu estava muito inspirada para fazer uma poesia, acho que até foi mesmo inspirada espiritualmente, porque foi muito forte. Desprendimento. Quem sabe que tudo passa, não se agarra nem se esgarça em seus apegos sombrios. A vida se muda, transmuda, na impermanência desnuda em seus caudalosos rios. Quem sente que o bem é eterno não se atém ao breve inferno de um momento que se esvai. Constelações infinitas atraem a alma contrita que do instante se abstrai. O que fazem e o que faço se dilui sempre no espaço, né? De uma imensidão aberta, assim, certa e desprendida, estico a mente estendida, em revoada liberta. Então, não é fácil praticar o desprendimento numa sociedade em que a busca desenfreada por bens materiais é o que é mais incentivado entre nós, né? O consumo, a sociedade do consumo. Mas é justamente o desprendimento, com a pobreza voluntária, com a entrega, com a
com desapego aos bens terrenos, é que nós podemos construir uma sociedade melhor, uma sociedade que um não tira do outro, que um não explora o outro, que um não faz, não passa por cima do outro e distribui injustiças para ter mais, para se apegar mais. Porque as pessoas devem e precisam entender que esse apego não adianta. A morte vem e nós perdemos tudo, né? Ou seja, tudo é perecível, tudo é efêmero no mundo. Aliás, não precisa nem ver a morte. As próprias conjunturas sociais, econômicas, muitas vezes provocam a falência, a miséria de pessoas que eram ricas, de pessoas que tinham capital. Então vejam, não adianta nos apegarmos. Também os afetos, isso é o mais difícil, né? Os afetos também a gente tem que deixar ir, continuar amando, mas deixar ir, porque um dia volta. Então essa ideia de desapego, desprendimento é o que nos dá mais paz de espírito nesse mundo. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.